É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Era um lugar sombrio. O prédio ficava nos fundos do pátio, naquela parte isolada da cidade, que parecia um apêndice. No início, foram construídas casas aqui para os trabalhadores da usina, depois a produção parou, as pessoas saíram e foram em busca de trabalho. Dali, chegar ao centro da cidade era longe e inconveniente e havia apenas um ônibus. Assim, as pessoas que ficavam aqui eram, em sua maioria, aposentados ou pessoas que haviam comprado um apartamento mais barato. Em resumo, os moradores tinham pouco dinheiro e o bairro estava se deteriorando. O prédio em questão foi primeiro uma casa de repouso para idosos, depois um hospício. E, finalmente, aquela instituição que as pessoas chamam simplesmente de manicômio. O prédio não era alto, 2 andares, mas se estendia. Se você entrasse, os corredores pareciam intermináveis. Não, e aqui você podia encontrar algo aconchegante, por exemplo, na área da recepção, no consultório do médico-chefe e no saguão. Estava quente aqui, mesmo no outono gelado, quando o aquecimento ainda não havia sido ligado, havia aquecedores aqui. E havia tapetes no chão, plantas verdes e floridas, até mesmo bonecas em caixas de vidro e quadros pendurados nas paredes. Era aqui que o médico-chefe recebia os convidados. Inspetores ou superiores. E no aniversário de Angélica, os convidados vieram em massa. No escritório do médico-chefe, as iguarias foram preparadas com antecedência, e champanhe, bom vinho, doces, peixes, cortes de carne e queijo. Dali, o dia inteiro foi de risadas. Angélica saiu com manchas vermelhas nas bochechas. Seu andar era instável. Ela colocou um biscoito e um pacote de chá sobre a mesa da secretária. Aqui, trate as moças. Por moças, ele se referia aos 2 médicos, às enfermeiras e aos auxiliares. Naquela manhã, elas foram as primeiras a parabenizar o chefe, presenteá-lo com flores e um presente, para o qual haviam arrecadado dinheiro antecipadamente. Mas a festa para eles foi separada, sem o culpado da comemoração. Angélica mantinha excelentes relações com todas as estruturas da cidade. Ela sabia como ser educada, gostava de encantar os homens, pois tinha uma beleza um tanto pesada e era querida por muitos. E a equipe estava sempre em boas relações, as verificações nunca eram inesperadas e sempre terminavam bem. E Angélica, com o passar dos anos, construiu uma bela casa de 2 andares, todos os anos, saía de férias para sua Itália favorita. Então, onde se encaixam as enfermarias e os pacientes? É que a médica-chefe tinha muito menos contato com eles do que sua assistente, Leslie. As 2 mulheres tinham quase a mesma idade, mas como eram diferentes. Angelique vestia-se com estilo, nunca levantava a voz, comportava-se como uma dama. Sua assistente era uma verdadeira porca. Excessivamente rechonchuda, ela usava leggings cor de leopardo e blusas justas. Seu cabelo era curto, descolorido e tingido de vermelho nas pontas. Ela era educada apenas com aqueles que estavam acima dela. A equipe e os pacientes a temiam como fogo. Ela raramente falava calmamente com eles, costumava mudar imediatamente para um tom elevado e comentários depreciativos. Os parentes dos pacientes sabiam que, para oferecer a seus entes queridos condições e tratamentos mais ou menos adequados, Leslie tinha de odourar a mão. Alguns concordavam, outros não. E então os pacientes podiam se solidarizar sinceramente. Os idosos iriam rapidamente para o outro mundo, e os pacientes mais jovens ficariam vagando sem graça, parecendo zumbis. Entretanto, esse não era o caso das poucas moças bonitas que vinham para cá. Angélica as tomava sob seus cuidados. E essas moças lhe traziam uma certa renda. O problema é que Angelique tinha um conhecido. Um homem rico com tendências muito específicas. Talvez tenha sido por isso que seu casamento acabou. Agora Archie estava lidando com um problema de apartamento. Ele tinha um bom oata, como ele dizia, um apartamento grande em um prédio novo, em um bairro de prestígio.
E o acabamento não era supervisionado pelo último designer. Mas Archie queria se mudar para a ação antiga. Comprar um apartamento de bar em uma dessas casas, com entradas barulhentas e escadas com degraus baixos, como se tivessem sido deliberadamente projetadas para serem escaladas por senhoras em vestidos de baile. Onde havia grades retorcidas, lareiras e estuque ainda preservados. Tornar-se proprietário de um apartamento como esse não era fácil, geralmente era um apartamento comunitário, às vezes bastante abandonado. Os inquilinos tinham que ser realocados, todos eles para escolher as opções que lhes convinham. E então reparos caros tinham que ser feitos. Mas Archie, ainda que lenta, mas seguramente, foi atrás de seu sonho. Ele quase havia comprado um apartamento assim. Apenas um quarto ainda tinha um inquilino teimoso. E o que havia de bom em seu quarto? 15 metros, janelas que davam para o pátio sem graça. Archie lhe ofereceu um apartamento de um quarto em troca, mas o inquilino não aceitou, por puro despeito. Ele disse que seus avós haviam morado aqui quando estavam aqui, então essas paredes eram o ninho da família deles. E qual era a moda dos novos ricos decidirem onde mereciam morar e onde todos os outros, do ponto de vista deles, eram miseráveis? Archie apenas resmungou como tudo aquilo era inconveniente. Por lei, um inquilino podia usar o banheiro, a cozinha e o corredor. Mas o Walker já considerava o apartamento dele, a reforma já estava em andamento e não havia motivo para o pobre Austin usar o mesmo banheiro acabado. Archie não gostava de pagar a mais. Às vezes, lhe ocorria que ele poderia ter dado a Austin uma certa quantia a mais e dizer a ele para ir embora daqui hoje. Mas o apartamento de um quarto era um bom negócio, e Austin tinha de ser domado, não persuadido. Archie já havia tentado de tudo e, a princípio, de forma branda. Os especialistas em reparos, a pedido dele, criaram todo tipo de inconveniência para o vizinho problemático. Mas ele não parecia notar o barulho a horas impróprias, às madrugadas dos fins de semana, ou qualquer obstáculo em seu caminho para as áreas comuns. Ele passou por cima dos cestos de lixo, limpou os pés, sujou-se com alguma coisa e voltou para seu quarto. Ah! Como era estranho esse estranho no apartamento. E então os amigos de Archie, os durões, falaram com ele: por quê, meu caro, você está incomodando um homem bom. Você vai receber um apartamento separado, relaxe e pegue suas coisas. Caso contrário, em vez de um novo lugar, você terá 1,5 metro no cemitério. Nunca se sabe o que pode acontecer. E foi uma chatice. A conversa aconteceu, mas os rapazes se recusaram a falar sobre como ela terminou. Eles se recusaram a repetir a conversa. E Austin deixou Archie quando o encontrou no corredor. Cuidado com o degrau, cara, você pode escorregar na escada. Um cara tão escorregadio e desagradável continuou a viver com Vladimir Yurievich no mesmo apartamento. Ainda bem. O Walker foi parcialmente consolado pelo fato de que o apartamento estava quase pronto, e o resultado era luxuoso. O proprietário gostava especialmente do hall, como ele chamava o maior cômodo. Normalmente, Archie passava a noite em seu chalé, que ele ainda não havia vendido, mas às vezes também ficava aqui. E era glorioso entrar nesse mesmo hall de manhã cedo. Meus pés afundavam no carpete macio, o rio brilhava à luz das lanternas atrás das janelas. O mestre sentava-se junto à lareira com uma xícara de café e sentia que aqui, nesta casa, neste mesmo cômodo, era o seu lugar. Dizem que uma condessa morava aqui e que, quando ela fugiu para o exterior após a Revolução, transformaram seus quartos no bar em um apartamento comunitário. Tudo está bem, os antigos luxos estão voltando, e quando Austin se for, tudo estará bem. De tempos em tempos, Archie trazia garotas para esse apartamento. Ou melhor, seu colega de apartamento lhe fornecia garotas. Mas o Walker era especial. Os meios permitiam que ele convidasse qualquer garota de comportamento fácil, nem mesmo uma, mas um bando inteiro dessas borboletas noturnas, se ele quisesse. Mas ele se sentia atraído por algum tipo de patologia. Ele não sabia explicar o porquê ou não era porquê. Quando ele era bebê, os médicos duvidavam que ele seria normal. Sua cabeça era grande demais e havia certas estranhezas em seu comportamento. Mas quando ele cresceu, tudo isso desapareceu. E então,
Por acaso, as estrelas se alinharam. Angélica era vizinha de Archie naquele prédio novo e elitista. Eles tinham a oportunidade de se visitar. E, certa vez, o médico disse que ela às vezes tratava as moças daquele jeito, mesmo que fossem burras, mas parecessem bonitas. De boca em boca, eles concordaram. Por alguma razão, Archie decidiu convidar a tal garota não aqui, onde todos o conheciam, mas para o apartamento no centro da cidade. E tudo correu como um relógio. O apartamento da condessa causou uma ótima impressão no médico-chefe, e todos tomaram chá juntos no salão. Archie ficou de olho em Lucy. A garota parecia ter uns 16 anos, embora Angélica dissesse que ela tinha 25. E Lucy era infantil como uma criança pequena. Ela se deliciava com chocolates e frutas que nunca tinha visto antes e olhava com olhos atônitos para os luxos ao seu redor. Lucy é uma criança muito obediente, separando cada palavra, exatamente sugestiva, e ao mesmo tempo carinhosa, disse Angélica, tudo o que ela sempre fará, basta pedir. Sim, Lucy? A menina assentiu com a cabeça. Bem, vou fazer compras, já que estou no centro da cidade. Angelique se levantou, e em algumas horas vou buscar Lucy. Vocês, jovens, descansem um pouco. 2 horas depois, ela pegou a menina, e não houve complicações. Lucy estava encantada com os doces que receberá e com a carinhosa vovocha, com quem brincavam de mamãe e papai. Archie experimentou um entusiasmo totalmente novo, e Angélica ficou muito satisfeita com os honorários. E assim continuou. É claro que essas consultas não eram frequentes e eram marcadas com antecedência. Archie ligava para a médica-chefe e lhe dizia que não se importaria de organizar uma noite divertida para ele. Ela veria se havia um candidato adequado para o trabalho. Às vezes, ele tinha de esperar ou se contentar com uma das moças que já conhecia. Ultimamente, Archie queria férias com cada vez mais frequência, porque, além das questões legais, ele estava em um negócio obscuro, arriscado e mais lucrativo. E com garotas que se pareciam com garotas grandes ele aliviava o estresse acumulado. E, de volta à casa do estado, onde eram alimentadas com sopa de lama e mingau frio, onde tinham de congelar sob cobertores finos, engolir comprimidos, às vezes inalar cheiro de esgoto e ouvir com a cabeça nos ombros os palavrões de Leslie, as meninas sonhavam que seriam chamadas de volta para um encontro. Asterisco asterisco. Ana era aparentemente adequada para o papel de garota do conforto, mas Angélica estava hesitante. Ana era uma garota com um destino especial e não se encaixava bem no contingente habitual. A garota foi criada por sua avó, e Ana logo manifestou um desvio acentuado, dela tinha medo de ficar perto de pessoas, especialmente estranhos. Ela perdeu completamente o controle sobre si mesma e começou a entrar em pânico. A mãe de Ana já havia se casado há muito tempo, deixado a cidade e não se interessava pelo destino da filha. E a avó ia com a criança aos médicos, cumpria, da melhor forma possível, suas consultas, e acima de tudo, tentava manter a neta em casa e tentava manter Ana menos frequentemente em situações traumáticas. Mas sua avó se foi, e Ana foi para Duraku. Ninguém veio visitá-la, ninguém trouxe um presente para Leslie para que ela fosse tratada melhor aqui, mas Angélica lhe disse para não tocar na criança. Ana já estava passando por um momento bastante difícil. Na primeira vez em que se sentou na enfermaria geral, colocou as mãos sobre os ouvidos e fechou os olhos. Ou escondeu a cabeça debaixo do travesseiro. O que? Estava se escondendo em casa. A enfermeira que estava limpando o quarto a chamou de forma bem-humorada. Ana estremeceu com a alusão e fechou os olhos com mais força ainda. Depois de um tempo, em parte com a ajuda da medicação, em parte por se acostumar com o ambiente, a menina se acostumou com o fato de que sua vida havia mudado. Aos poucos, já era possível conversar com ela. Ana não era bonita, mas causava uma impressão particularmente tocante. Magra, olhos grandes, cabelos em um rabo de cavalo. Angélica tinha certeza de que Archie ficaria encantado com ela. Mas, ao mesmo tempo, só Deus sabe como esse encontro poderia terminar. Já havia acontecido um contratempo antes, uma garota excessivamente emotiva havia mordido a mão do empresário, e ela não queria que algo assim acontecesse novamente.
No final, Angélica decidiu fazer um acordo. Ela iria até Archie com 2 meninas. Uma delas seria Lily, uma escolha comprovada. Lily, uma Lily exuberante de pele branca, seria boa para qualquer coisa, mas é péssima conversadora. Às vezes, o cliente ficava um pouco irritado. Mas, em princípio, ele estava satisfeito com Lily. Deixe que Ana analise a situação e Archie, por sua vez, olhe para ela. Se tudo corresse bem, e então tudo bem. Ana havia superado os doces e brinquedos em termos de inteligência, ela não podia ser seduzida por essas coisas, mas... Que diabos, sem brincadeira, Archie poderia se sentir atraído pela garota. De qualquer forma, valia a pena tentar. Angelique estava certa em uma coisa. O empresário literalmente floresceu quando viu a nova garota. É disso que você precisa, sussurrou ele para o médico-chefe, e, admirado, beijou as pontas dos dedos dele. Mol, não uma garota, mas a mais deliciosa. Lily, como se não tivesse percebido que todos os delírios eram dirigidos à sua amiga, ficou pendurada no pescoço do empresário. Ana, por sua vez, foi cautelosa. Ela tirou o casaco e se deixou levar para a sala de estar, olhando ao redor. No hall de entrada já havia uma mesa baixa. A única exigência de Angélica, porém rígida, era que não houvesse álcool. Não se esqueça de que a psique das meninas é instável, seja qual for o resultado. Ela ultrapassa certos limites quando traz seus pupilos para cá. Portanto, tudo deve ser calmo, pacífico, amoroso e consensual. Deus não permita que essa história seja divulgada. Assim, na mesa, além de salgadinhos e doces, havia apenas limonada e suco. Lily se atirou sobre as tangerinas, ela as adorava. Ana caminhou lentamente pela sala, olhando os quadros nas paredes. Depois, ficou parada por um longo tempo perto da janela. Era como se ela estivesse pensando profundamente. O empresário não conseguia tirar os olhos dela. Mas algo estava segurando Walker no momento. Como se ele previsse que a moça poderia reagir com muita violência e, então, ele teria que se retirar de uma vez por todas. Talvez um colega de trabalho fizesse dela um exemplo? Lily estava feliz por ser uma convidada novamente. Depois de comer, ela se sentou no colo de Walker como uma garotinha. Ana, por outro lado, estava claramente fora de si. Ela se levantou, colocou os cotovelos na cintura. Você precisa de alguma coisa? Perguntou Archie. Ela assentiu com a cabeça. Posso sair? Para o banheiro. Como o empresário estava sentado em cima de Lily, ele não podia se levantar e mostrar a ela onde ir, apenas perguntou. Você consegue encontrar o banheiro sozinho? Sempre em frente, quase no fim do corredor, e à esquerda. Ana cobriu os olhos, eu encontrarei. Uma vez no corredor, ela caminhou lentamente, olhando para o apartamento em que estava. Parecia frio para ela. Ou talvez fosse uma sensação subjetiva. As paredes roxas escuras brilhavam, como se estivessem cobertas de gelo. Os tetos eram altos, meio escuros. Ela procurou por um interruptor para acender a luz do banheiro por um longo tempo e, quando se viu no lugar certo, olhou em volta um pouco assustada para ver se estava no lugar certo. Tudo brilhava aqui, dos espelhos, a porcelana, o dourado. O cheiro era de flores, não como o do banheiro do hospital. Aqui, os cheiros pesados eram abafados pelo cloro. A garota se olhou no espelho. Ela havia perdido mais peso. Sua avó havia se preocupado na época. Você é um pássaro, uma criança desnutrida. Você precisa se tornar forte, forte. Você não tem ninguém em quem confiar. Se eu for embora, o que será de você? Ana tinha uma peculiaridade e quando estava nervosa, perdia o apetite. Todos os alimentos pareciam não comestíveis para ela, como papel. No funeral de sua avó, ela não conseguia nem colocar os pratos tradicionais, cuti e bolo, na boca. Os vizinhos tentaram em vão persuadi-la a engolir um bocado. Suspirou uma delas, uma Betty rechonchuda e corada, que já havia passado por fogo e água em sua vida, de modo que nada poderia tirá-la de sua rotina. Bem,
Tome uma dose primeiro, depois você se acalma um pouco e pede a comida. Os vizinhos sussurraram, mas Ana podia ouvir o que eles estavam dizendo. O que Alexandra Petrovna estava pensando? Ela não privatizou o apartamento. Ela continuou adiando. E onde ela iria fazer isso em seus últimos anos? Ela nem mesmo saía muito. Enfim. Ela poderia ter pedido a alguém, contratado alguém. Com sua aposentadoria. Sim, ela poderia ter morrido de fome e feito a papelada. E agora? A Ana foi diagnosticada, ela vai ser presa em algum lugar em pouco tempo. A filha de Alexandra, se ela nem foi ao funeral, significa que ela já desistiu da mãe e de Ana. Ela não vai lutar por metros. Ana, ainda mais, não é correspondida. E alguém vai ficar com o apartamento, e rapidamente vai procurá-lo para si. Eles não deixarão Ana sair do asilo. Dizem que agora está melhor. Alguém disse que o reformaram. Sim, reforma, e disse Beth ironicamente, a menos que seja no escritório do médico-chefe. Não foi isso que eu ouvi. Da última vez que verifiquei, um repórter do jornal local veio aqui. Você sabe, ele pediu para fazer uma matéria. Enquanto eles estavam alimentando todo mundo, ele vagou pelos corredores. Abriu uma porta ao acaso e viu um corpo deitado sob um cobertor com um lençol cobrindo sua cabeça. O rapaz correu até a enfermeira mais próxima. O que está acontecendo? Desculpe-me, o que você tem aqui? Não teve tempo de levá-lo embora. A tia se aproxima calmamente, levanta o cobertor, há uma voz seca deitada ali, um dente de leão de Deus, piscando. Viva! A enfermeira diz. Ah, não vamos tocar nela, ela vai embora à tarde mesmo. Para onde? O cara ficou olhando para ela. Para o outro mundo, disse a enfermeira, você não entende, quem precisa dela? Seus parentes não têm forças para cuidar dela, ela tem 100 anos de idade. Bem, o jornalista foi e voltou, observou os pacientes, até conversou com alguns deles e escreveu um artigo. E o editor o colocou ordenadamente na lixeira. Porque lá tudo é combinado, tudo é acordado com o médico-chefe. Muitas pessoas, você sabe, têm situações na vida em que um parente precisa ser colocado lá, ou para obter alguns medicamentos, do tipo que não é vendido em farmácias sem receita médica. E eles disseram a esse cara para escrever uma nova história para o jornal. Elogios. Sobre o calor do coração e as mãos de ouro dos médicos de Deus. Pobre Ana, resumiu o segundo vizinho, e se serviu de outro copo de shot, até a borda. Portanto, não era de se admirar que, quando vieram buscar Ana e lhe disseram para fazer as malas, ela andou pelo corredor da casa de sua avó, como se fosse a última vez. Ela acariciou a parede, coberta com papel de parede desbotado, e ainda se lembra da batida da porta. Ela foi colocada em uma ala de 6 leitos, e o leito, é claro, foi designado como o mais desconfortável, como novo, na porta. Às vezes, havia pacientes que pareciam quase completamente normais. Mas esse não era o caso de Ana. Em todo o seu tempo livre, e era muito, a garota ficava sentada na cama, com as pernas cruzadas em turco, ou deitada de costas para a parede, imersa em seus pensamentos. Isso agradava a equipe de enfermagem. A nova garota não era bagunceira, nem briguenta, nem brigava com ninguém. Valgin, o avô recém-chegado, era pura escória. Na primeira noite, ela colocou fogo na geladeira e quebrou a pia. O idoso foi trancado em um quarto separado, e Leslie deixou claro para o filho que só concordava em aturar o inferno do papai ou mediante o pagamento de uma quantia substancial. Ana não recebeu nenhuma medicação forte, então ela ordenou que Angélica tomasse apenas pílulas para dormir à noite, por enquanto, para deixar os nervos da garota descansarem. Ana foi reanimada apenas durante o período em que os pacientes deveriam participar da terapia ocupacional. Para alguns, essa atividade era impossível, e Ana se contentava em varrer o quintal e regar os canteiros de flores. Ao ar livre, o rubor tocava levemente suas bochechas. Mas quando se tratava de comida, as rações das meninas na sala de jantar quase sempre estavam intocadas. Anne tomava chá, forçava-se a comer uma fatia de pão, e isso era tudo.
Não era de se admirar que ela ficasse parecendo uma pele de ostra. Mas como era triste estar nesse estado de paredes, uma vista sombria da janela, corredores intermináveis, pintados com tinta roxa, que já havia descascado em alguns lugares, os vizinhos no corredor, cada um com suas peculiaridades. Totalmente pesado, aqui não havia, em nenhum caso, Napoleão ou Cleópatra que Ana não tivesse conhecido. Mas um dos vizinhos tinha histeria todos os dias, várias vezes, e aumentava as doses de medicamentos. E a outra falava quase continuamente de manhã à noite, de modo que a garota começou a sentir dor de cabeça. No final, Ana começou a pensar que o destino daquela avó debaixo do cobertor não era a pior opção. A garota não acreditava na vida após a morte, mas adormecer, e mesmo que para sempre, e não ver mais o que a rodeia é provavelmente uma coisa boa. É um alívio. Enquanto sua avó estava por perto, Ana nunca pensou na morte. E agora, em geral, quem precisa dela neste mundo? Ana adivinhou por que havia sido trazida para esta casa. Angélica provavelmente pensava que ela era mais burra do que realmente era. O médico lhe contou sobre um homem bondoso que queria fazer um feriado para as meninas, para mimá-las. Mas Ana, ao ver Archie, decidiu imediatamente que, se ele a tocasse, ela o morderia. Ou bater nele. E então ela poderia fazer o que quisesse. Ficar presa com seu avô terrorista. Mas ela decidiu evitar o conflito até o fim. Deixou que aquele gordo odiador brincasse com Lily, que aparentemente não se importava nem um pouco. Talvez então ele não precisasse mais dela. Enxaguando as mãos e limpando-as com uma toalha macia e perfumada, Ana saiu para o corredor. Ela não queria voltar para a sala onde o empresário e Lily estavam. Ana caminhou silenciosamente, decidindo ficar aqui por alguns minutos para dar uma olhada melhor nos quadros pendurados nas paredes, para espiar pela porta entreaberta. Um cheiro a atingiu e ela virou o nariz. Parecia uma sopa quente, ou até mesmo, almôndegas. Sua voz fazia com frequência. Ela costumava dizer que sempre se deve comer primeiro. Ela costumava fazer um borscht incrivelmente saboroso, mas, à medida que envelhecia, isso se tornou impossível. A velha nem sempre deixava Ana se aproximar do fogão. Havia precedentes, muitas vezes a menina podia se queimar, se cortar, queimar a panela. As almôndegas se tornaram o prato do dia. E agora Ana sentiu o cheiro familiar da folha de louro. A garota deu mais alguns passos e espiou pela porta aberta que havia previsto. Era a cozinha. Grande, iluminada e também ricamente decorada. Mas não toda ela. Ao lado de uma cozinha grande e moderna e de uma bela mesa de carvalho, havia uma mesa irregular, que por algum motivo não estava aqui, e sobre ela havia um fogão elétrico. Sobre ela havia uma panela fumegante. Um homem de camiseta branca e calça jeans, magro e esguio, estava mexendo algo na panela. Ana não tinha dúvidas de que ele não perceberia sua presença. Ela ficou na porta em silêncio absoluto. Mas, sem dúvida, ela sentiu o olhar dele e se virou. Ela estremeceu violentamente. De costas, ele parecia um homem jovem. Mas agora Anne percebeu que o homem era muito mais velho. E talvez essa impressão tenha sido formada por essas bochechas ardentes e esses olhos. Ana pensou que somente na velhice é possível ter olhos assim. Como se eles tivessem visto tudo. O que está fazendo aqui? O homem perguntou, você veio para agradar aquele porco velho, não é? Então vá até lá. O diagnóstico de Ana também foi expresso no fato de que ela não conseguia esconder seus sentimentos. Ou ela ficava calada ou dizia a verdade. Tenho medo de ir até lá, disse ela baixinho, posso ficar sentada aqui, e então eles virão nos buscar? Depois de nós. Ele ergueu as sobrancelhas. Lily está lá dentro, ele apontou com o queixo para a sala dos fundos. O que? O porco já precisava de um harém? Ana permaneceu sentada no banco, com as mãos entre os joelhos e a cabeça baixa. Ela estava tentando ser discreta, como sempre fazia quando queria evitar ser repreendida. Houve silêncio, depois algo tilintou e o cheiro de almôndegas ficou ainda mais forte. Ana engoliu.
Pela primeira vez em muito tempo, ela estava com fome. Com fome? Não havia calor ou gentileza em sua voz, e Ana balançou a cabeça. Sua avó havia lhe ensinado a não ser um fardo para ninguém, o que significava que era melhor recusar, mesmo que lhe oferecessem algo. Esse homem provavelmente só faz refeições para si mesmo. E se ele a compartilhar com ela, isso significa que só receberá a metade. Ouviram-se passos. Eles estavam se aproximando. O homem colocou um banco na frente de Ana e um prato de almôndegas fumegantes sobre ele. Coma, disse ele, você está tão magra quanto aquele rato pendurado na geladeira. Ana não se atreveu a olhar para ele. Mas a comida estava tão perto. Ela começou a comer com pressa, queimando-se, deixando cair os pedaços no prato. Sua avó teria dito que ela estava comendo com total indecência. O homem ficou em silêncio. Você gostaria de comer mais? Perguntou ele quando o prato estava vazio. Anne balançou a cabeça novamente, com medo. Mol, o que é você? Obrigada, já chega. Espere, vou servir um pouco de chá. O homem pegou o bule. Mas Ana se levantou. Vou ver se a Angélica já chegou. Em silêncio, como uma sombra, ela caminhou pelo longo corredor. Ela já havia entrado no cômodo mais luxuoso, que o mestre chamava de o salão, mas na soleira da porta ela se virou com cautela. Passos pesados foram ouvidos no cômodo ao lado. Ouviu-se um gemido. O olhar de Ana se desviou para a direita e só agora ela notou Lily deitada no chão ao lado do sofá. Ana já havia visto pessoas mortas em sua vida, com exceção de sua avó. Mas agora ela percebeu imediatamente que Lily havia morrido. Havia apenas sangue perto de sua cabeça, e não muito. Mas aquele olhar fixo. A própria Ana não se lembrava de como havia entrado no pequeno armário ao lado do corredor. Ele não estava trancado por dentro, e a porta estava ligeiramente entreaberta, apenas um pouco, da largura de um dedo. Um homem saiu do cômodo ao lado e Anne mordeu os dedos para não gritar. O estranho não era alto e não tinha ombros, era um homem de aparência muito comum. Um paletó e um boné puxado até as sobrancelhas. Mas ele exalava um cheiro de perigo tão forte que Anne fechou os olhos e se enrolou em uma bola. Não havia dúvida de que aquele homem terrível sentiria sua presença. O que estava na cozinha havia se afastado simplesmente porque ela estava olhando para ele. Ele, como um imã, seria atraído pelo medo dela. O estranho guardou uma arma em algum lugar sob o paletó. Ana não tinha dúvidas de que o empresário compartilhava o destino de Lily, ou melhor, Lily compartilhava o destino dele. O estranho ficou parado por alguns segundos e depois voltou para a sala ao lado, como se quisesse ver se já havia terminado seu trabalho. Ana saiu na ponta dos pés para o corredor como um espírito, correu para a cozinha, agarrou seu novo conhecido pelo braço, colocou o dedo nos lábios e fechou a porta com firmeza, mas sem fazer barulho. O que aconteceu? Perguntou ele em um sussurro. Há alguma maneira de sair daqui? Os lábios de Ana mal se moveram, mas o homem pareceu ler seus lábios mesmo assim. Qual é o problema? Ele repetiu novamente em voz baixa. Eles foram mortos. Ali. Ainda ali, Ana apontou para a parede, mas estava claro o que ela queria dizer. Sem fazer mais perguntas, o homem abriu a janela e havia uma escada de incêndio quase ao lado dela. Vamos, disse ele. Para onde você quer que eu a leve? Austin perguntou à garota estranha. Em geral, ele sabia da predileção mórbida do empresário por pacientes com distúrbios mentais, mas, droga, será que a garota estava fora do lugar, fora de si? E ela ficaria ofendida pelo fato de ele tê-la confundido com uma psicótica. E depois do estresse pelo qual havia passado, ela pediria a ele que a levasse a algum lugar para seus parentes. A garota ficou em silêncio. Qual é o seu nome? Perguntou ela. Pelo menos algum tipo de contato era necessário. O que, Ana? Bem, Ana, eu sou Austin. Vamos repassar a situação mais uma vez. Você e eu escapamos milagrosamente de um apartamento com 2 corpos espalhados. Se não fosse por aquelas escadas, seríamos os corpos 3 e 4.
Não tenho a menor vontade de voltar para lá. Acho que você também não. Ana balançou a cabeça. Que bom. Então nossas posições são as mesmas. Vamos em frente. Onde você mora? Ana pensou por um momento. Ela não conseguia se lembrar do que dizia a placa da casa onde estava morando ultimamente. No hospital? Ela imaginou. Em qual deles? Austin continuou, vá vários na cidade, você se lembra do nome do seu? Ela balançou a cabeça em sinal de confusão. Olhe, disse Austin, vou postar fotos na internet. Se você vir algo familiar, me avise. Ele segurou o telefone para que a garota pudesse ver a tela e, uma a uma, mostrou-lhe fotos dos hospitais da cidade. Aqui, apontou Ana, eu moro aqui. Ótimo, afinal, um internato psiconeurológico. Austin achava que não tinha nada contra matar um empresário. Pelo contrário, sob certas circunstâncias, ele estava disposto a apertar a mão do assassino. Vamos, murmurou Austin, e ligou o carro. Eles dirigiram em silêncio. Mas Austin notou que a garota estava olhando para as paisagens urbanas como se as estivesse vendo pela primeira vez. Há quanto tempo você mora lá? Perguntou ele à garota. Anne lhe lançou um olhar sério. Desde que minha avó morreu, disse ela, me disseram que eu sempre estaria lá agora. Porque ninguém mais precisa de mim. E quanto a seus pais? Ana deu de ombros, desamparada. Não sei onde está minha mãe. E não sei nada sobre meu pai. Não sei nem mesmo o nome dele. Estou vendo, disse Austin. Ele não voltou a falar com a garota. Quando o carro parou na porta do internato, ele se virou para Ana e a ajudou a abrir a porta. Tente esquecer tudo, ele aconselhou, pense nisso como um sonho ruim. O que aconteceu lá não é da sua conta. Agora vá dormir e, pela manhã, será como se nunca tivesse acontecido, entendeu? E Lily? Perguntou Ana. Até aquele momento, Austin não conseguia entender a forte impressão que a garota havia causado na cena terrível que ela presenciou. Talvez, devido às peculiaridades da psique de Ana, ela não levasse isso a sério. Agora ele sabia que ela estava sofrendo. Seus olhos estavam cheios de dor. Lily morreu como minha avó. Só que minha avó era velha, e Lily era jovem. Austin esfregou o rosto com as palmas das mãos e disse: Bem, vamos lá. Ana saiu do carro e foi em direção à porta sem olhar para trás. O carro se afastou assim que ela apertou o botão da campainha. Angélica sempre dirigia as meninas que pegava no colégio interno. E ela as acompanhava de volta pela entrada de serviço. Foi por isso que a enfermeira que abriu a porta para Ana ficou olhando para ela. Onde você esteve? Fugiu. Para onde você foi? Ana agora sentia o frio que estava sentindo. Ela estava tremendo. Leslie! Leslie! Gritou a enfermeira, Nesterenko voltou. Ele estava indo para algum lugar. O vice-diretor médico saiu. Seu cabelo, tingido de vermelho, estava especialmente crespo hoje. Seu rosto estava enrugado. Vá para a enfermaria, disse ele a Ana. E, pelas costas dela, começou a repreender a enfermeira que estava cuidando de sua própria vida. Ana entrou em seu quarto como se não estivesse aqui há 100 anos. Tanta coisa havia acontecido nesse período. E as mulheres que viviam aqui não pareciam ter notado sua ausência. Apenas a cama de Lilina estava vazia e bem arrumada com um cobertor. Elas chamaram para o jantar. Como se não tivesse ouvido, Anne se deitou, virou o rosto para a parede e puxou o cobertor sobre a cabeça. Você vai esperar, ela ouviu, nós vamos alimentá-la à força, já que você não quer comer. Ana permaneceu em silêncio. Somente agora a cena que ela havia vivido começou a vir à sua mente, em detalhes, em todos os detalhes. O rosto do homem terrível estava diante dela, como se ela estivesse olhando para uma fotografia. Ela se sentiu tonta, e a cama embaixo dela parecia balançar. As mulheres voltaram da sala de jantar e começaram a repreendê-la por não estar comendo.
Ana, havia uma caçarola tão saborosa, a de Verônica era o zapianca, com carne e cebola frita. Se você tivesse me dito que não queria, eu teria preparado a sua porção. A garçonete não me deixou, disse que era para o caso de você vir. A própria Ana não sabia como havia adormecido, provavelmente por causa do choque que havia sofrido. A garota tinha uma peculiaridade e depois de muito estresse, ela caía em um sono reparador. Ela conseguia dormir por 24 horas. Quando Ana acordou, era noite do lado de fora da janela, as luzes do pavilhão já haviam se apagado há muito tempo e os vizinhos estavam dormindo. E ela estava sendo sacudida pelo ombro de Angélica. A garota a reconheceu depois de alguns instantes. Sempre tão bem arrumada, limpa e sorridente, a médica não estava mais como antes. Suas sobrancelhas estavam unidas em uma careta de sofrimento, seu cabelo estava desgrenhado. Ana, venha comigo, por favor, só em silêncio. Angélica conduziu-a ao seu escritório e fechou a porta com força. Agora me diga, ela exigiu, o que foi? Eu sei, e sobre Archie e Lily. A polícia já me interrogou. Eu disse a eles que Lily fugiu de nós. Talvez ela conhecesse esse homem há muito tempo e tenha corrido para ele. Foi um peso que me tirou da cabeça. Eu não conseguia pensar em mais nada. Sabe, se descobrissem que eu a levei para lá, não sei o que fariam comigo. Eles me expulsariam com um apito. Com um apito? Perguntou Ana. Você está sempre interessada em pequenas coisas como essa, suspirou Angélica. Quero dizer, eles me expulsariam daqui em um piscar de olhos e eu não conseguiria emprego em nenhum outro lugar. Você entende? Ana assentiu com a cabeça. Bem, continuou o médico-chefe, quando me contaram sobre a Lily, quase perguntei sobre você. Onde está a outra garota? Mas eles não perguntaram por você, nem mesmo sabiam que havia mais alguém lá? O que eu deveria pensar? Que quem fez tudo isso levou você com eles. Talvez você precise ser resgatada. Ou eu deveria me calar. Eu estava ficando louco. Voltei da polícia e Leslie me disse que você está de volta, sã e salva, e que está no seu quarto, dormindo. Ana, eu exijo uma resposta. O que aconteceu lá dentro? Ana fez uma pausa, organizou seus pensamentos e depois contou tudo de forma breve e bastante inteligente. Então você viu aquele homem? Perguntou Angélica. A garota assentiu com a cabeça. E você conseguiu identificá-lo? Bem, quero dizer, se lhe mostrassem fotos de homens, você poderia dizer, este estava naquela sala. Ou se a colocassem na frente de vários homens e houvesse um criminoso entre eles, você poderia apontá-lo? Outro aceno de cabeça. O que fazer? Angélica pensou em voz alta, você, uma testemunha valiosa e, ao mesmo tempo, pelo fato de ter um diagnóstico e viver em um internato, qualquer advogado provará que você está errada, toda inventada. Eu não inventei nada, os ombros de Ana caíram. Eu sei, querida, disse Angélica com um carinho incomum em sua voz, mas não sou eu quem vai lhe perguntar. O que vou fazer, Deus, e o que vou fazer? Eu menti desesperadamente, estava confusa. E agora, se eu falar de você, tenho que dizer tudo. Ou talvez eu deva deixar tudo como eu inventei. Lily fugiu e você nem estava lá. Eles que procurem esse homem sozinhos. Archie disse algo, eu me lembro. Algo sobre ele estar sendo ameaçado. Mas eu não levei isso a sério. Não estamos nos anos 90. E aqui estamos nós. Tão assustador. Ana nunca tinha visto aquela mulher tão angustiada. Vamos lá, disse Angélica, vamos colocar as coisas desta forma, você não esteve em lugar nenhum e não viu nada, certo? Especialmente porque ninguém parece ter notado sua ausência do quarto. Vou concordar com a equipe. Vá em frente. E, obedecendo ao gesto do médico-chefe, Ana saiu da sala com a cabeça baixa. Austin tinha um certo instinto e geralmente obedecia. Nem sempre, mas havia momentos em que ele pressentia o perigo. E ele tinha a chance de evitá-lo. Esse instinto agora estava lhe dizendo para não ir para casa. Parece que,
E daí, mesmo que a polícia estivesse lá agora? Afinal, ele não tinha nada para fazer, não tinha nada para contar. Ele não viu quem fez isso. E a única coisa que ele pode fazer para ajudar na investigação é nos dar um horário aproximado de quando tudo aconteceu. E o fato de ele ter fugido é porque estava claro que havia um intruso na casa. Então Austin saiu pela janela para se salvar do perigo. Mas, por um lado, ele não queria mencionar Anna, para não envolvê-la no assunto. Caso contrário, seria fácil confundir o testemunho dela. Por outro lado, assim que ele lhe contasse, ela seria uma testemunha, com tudo o que isso implicava. Austin tinha seus próprios canais e preferia descobrir primeiro por meio deles quem poderia ter matado o empresário e sua namorada aleatória. Austin dirigiu lentamente, pensando em qual de seus amigos poderia lhe dar abrigo para passar a noite, ou talvez por alguns dias. Um pensamento inesperado lhe ocorreu e um sorriso roçou levemente seus lábios. Ele se virou e dirigiu e ia até o zoológico. Um antigo colega seu, Mickey, trabalhava lá como guarda noturno. O zoológico era um daqueles lugares onde ninguém pensaria em procurar Austin. E Mickey ficaria feliz em tê-lo lá. Ele o convidou mais de uma vez. Ele conseguiu um quarto pequeno com um sofá e uma chaleira. Austin odiava seu colega de quarto, mas não conseguia imaginar o destino de Archie. Então, há mais do que parece. E ele teria que pensar sobre isso. Austin ligou para seu colega de quarto e pediu que ele o encontrasse na entrada. O zoológico estava fechado para o público àquela hora. Ele parou na loja no caminho, para não chegar de mãos vazias. Meia hora depois, ele já estava entregando a Vasily um pacote pesado. Ouça, meu amigo, Vásia pressionou a palma da mão contra o peito, eu adoraria sentar com você, mas você não pode beber no trabalho. É uma lei de ferro. Eu não entendo. Não se preocupe, apenas café e nada de coisas proibidas. Eles costumavam morar no mesmo quintal. Os pais de Vasca também tinham um quarto em uma casa comum e, é claro, a família sonhava em se mudar dali para um apartamento separado. Mickey mal podia esperar por esse momento, quando eles teriam sua própria casa e poderiam ter um gato e um cachorro. O garoto adorava animais desde criança. E Austin, assim como Anna, foi criado por seus avós. Sua mãe o deu à luz muito cedo, ele tinha 15 anos e participava de vários grupos de jovens, e não tinha nem 18 anos quando Austin nasceu. À medida que foi crescendo, o garoto percebeu que sua mãe o via como um erro da juventude. Não é à toa que existe o provérbio: o primeiro filho é o último boneco, o primeiro neto é o primeiro filho. Sua mãe o via como o último boneco, com quem ela rapidamente se cansou de o brincar. Alguns anos mais tarde, ela se casou com um espanhol. Sua mãe era guia, conduzia excursões, trabalhava frequentemente com turistas estrangeiros, e lá arrumou um noivo. O homem não queria cuidar do filho de outra pessoa, e a mãe deixou Austin para os pais dele com o coração leve. Ela mesma agora mora em Barcelona, liga de vez em quando, fala inglês com um leve sotaque e promete ao filho: um dia nos veremos e um dia você virá até nós. E ambos sabem que isso nunca acontecerá. Com o passar dos anos, eles se tornaram estranhos. A mãe está apenas aliviando sua consciência. Mas ela está fazendo isso por nada. Os avós de Austin eram maravilhosos e substituíram seus pais. O avô era um bom engenheiro, e seu mérito era que, na escola, Austin era um excelente aluno. O avô não permitia que ele se descuidasse de suas lições. E a avó tinha um caráter fácil, nunca se irritava, superava todas as dificuldades. Graças a ela, Austin aprendeu que não existem becos sem saída ou situações insuperáveis. Junto com Mickey, Austin foi uma vez ao clube de encenação. Ambos se interessavam pela Idade Média e ele fez sua própria armadura. Ele aprendeu a lutar com espadas. Seus caminhos se separaram após o ensino médio. No último ano do ensino médio, Austin foi fazer paraquedismo. Pouso fracassado, fratura complicada, cirurgia. Agora, nem todo mundo notaria que ele mancava, mas naquela época. Vasca foi levado para o exército e, para Austin, o serviço militar estava fora de questão. E então ele se envolveu em uma aventura. Seu avô conhecia um investigador.
Na verdade, seu avô era amigo de seu pai, um jornalista famoso. O avô tinha um destino interessante, dele nasceu no Extremo Oriente, seus pais eram exilados, e o avô tinha muito a contar. E o jornalista foi visitá-lo, ele veio, e eles conversaram até tarde da noite. E o artigo, que logo veio à tona, o avô guardou com cuidado. Ele esperava que Austin, ou pelo menos seus descendentes, reunisse o arquivo da família, e que essas lembranças lhe fossem úteis. O nome do jornalista era Anatoly Pavlovich, e ele tem sido um amigo da casa desde então. E seu único filho, para grande pesar do pai, não foi para a faculdade de jornalismo, mas para a faculdade de direito. E esse mesmo Dmitri pediu uma reunião à Kostya. Eu gostaria de conversar com você, mas de forma que somente nós saibamos dessa conversa. Austin deu de ombros. Não sou falador. Não tenho esse hábito. Para sua surpresa, Harry propôs conversar na escada. Austin, e não vou passar em sua casa. Ou você recusa imediatamente ou... Ok, não vamos nos precipitar. Eles desceram um lance de escada e agora estavam parados perto da janela. Harry acendeu um cigarro e, se os vizinhos os vissem, ninguém suspeitaria. Os meninos não tinham permissão para fumar no apartamento, então foram para fora. Harry perguntou, limpando a fumaça com a palma da mão: vejo que você não está mancando muito, que bom para você. Você tem carteira de motorista? Sim, tenho minha carteira de motorista. Meu avô diz que tenho talento para isso. Você parece um iniciante, mas pode ser confundido com um profissional. Esse é o tipo de homem que eu preciso, disse Harry. Em pouco tempo, ele colocou Austin em dia e a boca do garoto quase se abriu de espanto. Havia uma empresa sob a supervisão rigorosa de Mitch que, além de seus negócios legítimos, estava fazendo alguns negócios muito ruins. Leve um motorista até lá e eu poderei obter algumas das informações de que preciso. Não sei. Quem me levaria até lá? Austin está confuso. Bem, eu tenho contatos lá, vou falar com eles. Talvez eles aceitem você. De qualquer forma, vale a pena tentar. O que eu preciso saber é se você vai aceitar. A coisa toda estava tão fora da cabeça de Austin que ele pediu permissão para pensar no assunto e, apenas alguns dias depois, ainda cheio de dúvidas, ligou para a empresa para perguntar sobre o trabalho. A partir daí, tudo ficou fora de controle. Harry o informou e Austin foi entrevistado. Primeiro ele trouxe o subchefe e depois o próprio chefe. As coisas estavam indo muito mal na empresa. E isso tinha muito a ver com os incêndios nas casas antigas. Depois que as casas, como que por si mesmas, pegaram fogo à noite, os inquilinos mais intransigentes, que se recusavam a se mudar, simplesmente se viram na rua, ficaram queimados. E, sem reclamar, foram para os quartos miseráveis que lhes foram oferecidos. Depois, foi necessário apenas remover os vestígios do incêndio, e foi possível construir moradias de luxo no centro da cidade. É claro que a história toda não foi resolvida apenas graças a Kostya, muitas pessoas contribuíram para isso, mas os culpados foram trazidos à tona. E Austin, é claro, após a liquidação da empresa, perdeu seu emprego. Você quer se envolver em outra coisa como essa? Harry perguntou a ele. Mas, dessa vez, o cara disse não. Não é minha praia, ele disse, eu entendo, e que tudo isso é necessário, que você não pode simplesmente deixar as coisas assim. Mas só para esfregar na confiança, e depois. Bem, eu não posso, fogo. Harry não insistiu, mas ajudou no trabalho. Ele recomendou Austin a uma empresa de segurança particular onde seus amigos trabalhavam. Novamente, como motorista. Tudo funcionou bem. Agora Austin não conseguia pensar em deixar a Condor. Com a morte de seus avós, seus amigos e colegas de trabalho haviam substituído parcialmente sua família. E agora ele planejava recorrer a eles. Ele deixou que os garotos percorressem seus canais para descobrir o que realmente havia acontecido. Nesse meio tempo, eles se sentaram com Vasily em sua pequena sala nos fundos, tomaram café, comeram sanduíches de salsicha e,
por iniciativa de Vaska, relembraram o passado, os dias de escola, o clube com suas leis de honra. Austin suspirou, o mundo definitivamente parecia mais gentil para ele naquela época do que agora. Uma hora depois, Mickey estava prestes a fazer sua ronda. O que poderia acontecer? Perguntou Austin. Você não acreditaria. Raramente acontecem coisas com animais, mas com pessoas? Os meninos tentam pular a cerca para fazer uma aposta. Eles não voltam a subir, são atraídos por predadores. E o tigre, esse é o melhor. Se eu fosse ele, odiaria os humanos. Recentemente, peguei um casal, entusiastas de esportes radicais. Eles queriam fazer amor, e bem, é isso mesmo, e ter um tigre respirando em suas costas. Eles entraram no recinto? Eles foram espertos o suficiente para não entrar. Mas pelas grades. Ficaram muito envergonhados quando os assustei. Você quer vir comigo? Não, Austin torceu o nariz. Vamos sozinhos. Minhas pernas estão me matando depois de hoje. Vou esperar por você aqui. Ele levantou a xícara de chá, mostrando que tinha algo para fazer. Deixado sozinho, ele ligou para um de seus colegas, de quem esperava obter uma resposta. Eles ouviram do outro lado e lhe fizeram algumas perguntas esclarecedoras. Assim que eu souber de alguma coisa, eu lhe aviso, Austin ouviu. Agora tudo o que restava era esperar. Era estranho para Angélica chegar em casa tão tarde. No caminho para casa, ela pensou que, mesmo que tivesse que ir trabalhar de manhã, ainda assim não conseguiria dormir. Então, ela parou em uma barraca. A luz forte das lâmpadas, a visão de mercadorias conhecidas e a jovem vendedora a acalmaram um pouco. Angélica estava acostumada a comer doces para combater o estresse, embora se censurasse por isso. Um pouco mais, e sua saciedade estava aparecendo, e ela estava perdendo peso aos trancos e barrancos. E agora, pisando na garganta de sua própria canção, ela não comia bolos, dos quais mal conseguia desviar o olhar, mas pão crocante, peixe vermelho e uma garrafa de conhaque caro. Ele queria ficar bêbado, e ele conhecia esse tipo de pessoa, era fácil beber, mas isso tiraria o estresse. Ela tinha outro estresse a superar e parecia-lhe que eles poderiam estar esperando por ela na entrada. Afinal de contas, agora ela estava envolvida no caso, embora não tivesse visto nada com seus próprios olhos. Mas ninguém estava lá e tudo estava quieto no patamar. Angélica havia se esforçado muito para deixar seu apartamento perfeito. E, geralmente, quando chegava em casa, olhava ao seu redor com satisfação. Ela nunca ficava entediada com o design luxuoso. Mas agora a mulher não tinha tempo para isso. Ela estava tremendo de cansaço e excitação. Angélica acendeu a enorme lareira elétrica, adornada com pedra de verdade. A casa estava quente, mas ela olhava para o fogo no fundo da chaminé e até estendia as mãos para ele. Os calafrios não passavam. Então ela se despiu, deixando suas roupas no sofá. Ele se enrolou em um roupão de banho de tecido felpudo, serviu-se de um copo de conhaque e foi para o banheiro. Ela observou a água correndo, o espelho fumegando, e pensou que deveria ligar para Leslie e pedir-lhe que a substituísse pela manhã, caso ela dormisse demais e não chegasse a tempo. Foi então que seu celular tocou, aquele que ela nunca deixava, mesmo à noite, quando o colocava ao lado do travesseiro. E então Angélica cometeu um erro. Ela estava tão absorta em seus pensamentos sobre sua assistente que achou que era ela. Ela nem sequer olhou para o número. Sim, disse ela. E então ela congelou ao ouvir uma voz desconhecida e um pouco rouca. Eu sei o que você está fazendo. O quê? Ela não entendeu. Quem é? Do que você está falando? Você levou as meninas para Leningradskaya 56 hoje. Angélica sentiu como se seu coração tivesse parado de bater. Ela não conseguia nem dizer uma palavra. Esse homem não fez perguntas, não hesitou. Ele sabia. Quem era o outro? A mulher o ouviu. Ela queria começar a chorar de desespero, mas sabia que isso não adiantaria nada. Bem,
Impulsionada pela voz dele, ou devo ir perguntar pessoalmente? Não, não, e a outra é a Ana. Ana, ela também mora no internato. E ela também não tem parentes. Assim como a Lily, e ela não tinha nenhum. Angélica teve de fazer um grande esforço para falar com coerência. Seus dentes estavam batendo. Você não viria para o internato para ficar na frente de todo mundo, não é? Sua resposta foi o silêncio. E Angélica percebeu que Ana Nesterenko já havia sido descartada, porque a garota tinha visto demais. Em vez disso, ela mesma não viu nada, não sabe e não quer saber. Portanto, Ana deve ser deixada de lado, ela é como uma granada prestes a explodir. Ela deve ser entregue a essas pessoas. Vou lhe dizer uma coisa, Angélica tentou controlar a voz, espere até amanhã. Amanhã eu darei alta a Ana. Vou lhe dizer que ela não pode ficar no internato. Eu sei mais ou menos para onde ela irá. Para o apartamento dela. Eu lhe darei o endereço. Você pode interceptá-la lá e conversar com ela. Angélica sabia o endereço de cor. Ela também ajudou a preparar os documentos quando o apartamento da avó de Anja foi vendido. Foi por isso que o médico-chefe recebeu sua parte. Assim, a mulher podia dar o endereço certo mesmo no meio da noite. O principal é que essas pessoas terríveis não falaram com Anja em sua presença. E o que aconteceria depois com a criança, Angélica não se importava muito. Se tudo for resolvido com segurança, a menina pode se perder em algum lugar da cidade. E mesmo que Ana seja trazida para cá, quem? Será possível levá-la de volta para a internet, desde que o médico-chefe não corra perigo por causa dela. Angélica foi para a cozinha e, sem perceber o que estava fazendo, começou a beber brandy direto do gargalo. Eu deveria deixá-lo até amanhã, não é? Austin estava se dirigindo ao amigo, e não ficou claro se parecia uma pergunta ou uma afirmação. O gerente de plantão estará aqui pela manhã, confirmou Mickey, mas posso falar com ele. Você pode ficar se quiser. Ninguém vai tocar em você naquele beliche ali. Quer dormir? Ou podemos ir para minha casa e Maddie pode nos alimentar. Isso é algo que Austin não iria fazer. Nada era mais importante para Vasca do que sua família, sua esposa e seus 2 filhos. E deixar que o amigo soubesse da história era uma armadilha para ele de alguma forma. Austin esfregou o rosto com as palmas das mãos, se livrando do cansaço. Vou trabalhar, disse a si mesmo. Ninguém me deu o dia de folga. Obrigado pelo abrigo. Sinceramente, a noite passada foi um desastre, eu não sabia para onde ir hoje. Não tem problema, Mickey deu de ombros, você sabe que sempre pode. Em geral, quando você está perto de animais, você se acalma. Sabe para onde vou quando estou estressado? Você não vai acreditar, eu me aconchego com um lobo. Temos um lobo gordinho, um lobo velho. Não me lembro qual de nós trouxe o cachorro. Um vira-lata, mais grande, com coleira. Então, esse cão, para se impor, foi até o cercado do lobo e o marcou. E o nosso velho nem sequer reagiu. Sábio, disse Austin, ele sabe que há uma cerca de ferro entre ele e o cão. Se houvesse uma chance real de uma briga, e ele não teria inveja do cachorro. Talvez, concordou Mickey, mas quando me sinto mal, vou até o cercado dele, coloco meus braços em volta de seu pescoço, esfrego suas orelhas e é um alívio. Isso se chama terapia do lobo. Bem, Austin pensou que estava destinado a ver seu amigo novamente. Às 8 horas, no trabalho, a rotina habitual havia começado, e isso o distraía. A ligação que ele estava esperando chegou na hora do almoço. Você pode conversar? Perguntou o conhecido. Espere um pouco, vou até o corredor. Agora, é claro, não os benditos 90, mas ninguém cancelou o pedido. É muito simples. O Walker foi contratado por alguém que lhe devia uma grande soma de dinheiro. E você entende, essa dívida não foi formalizada. Em outras palavras, nada de archie, e pronto. Problema resolvido. É claro que não lhe dou 100%, mas lhe dou 99%.
E é igualmente provável que o autor seja conhecido. Ele esteve ausente por algum tempo. Esteve preso 2 vezes com base no artigo 105. Por que ele errou tanto, seu experiente? Não sou o único em casa e não sou o único. Bem, em primeiro lugar, você tirou o dia de ontem de folga. Ninguém poderia ter previsto isso. Você não costuma estar em casa a essa hora. Em segundo lugar, as meninas foram levadas para a casa do Walker espontaneamente também. E isso também teria resolvido o problema, se tivesse. As meninas? Perguntou Austin, enfatizando a segunda sílaba. Infelizmente, o cliente já sabe de tudo. O vizinho é muito observador. Ele sabe que tipo de belezas Archie prefere. E ontem ele ficou indignado com toda a entrada. Ainda bem que ele foi morto, porque já perdeu toda a sua vergonha. Uma não é suficiente para ele, ele quer 2. Bem, ele que precisa de um descobriu o segundo. E uma janela de cozinha aberta e uma escada de incêndio não são tão difíceis de combinar. Portanto, se você conhece essa segunda garota, é melhor colocá-la em um lugar seguro. Não acho que o cliente será preso tão rápido. Uma coisa é saber quem fez isso, outra é provar. Entendi, disse Austin. Ele sabia onde encontrar Ana, mas como tirá-la de lá? E onde era o lugar seguro? Como tirá-la de lá? Ana estava confusa. Honestamente? Já me disseram que estou aqui para sempre, não posso sair. Por que não? Angélica deu de ombros. Você não é um perigo para as pessoas, tem se comportado bem ultimamente. Por que não vive como uma pessoa normal? Pegue suas coisas e siga seu caminho. Colocar as coisas de Ana na bolsa não foi difícil. 10 minutos e a mesa de cabeceira da garota estava vazia, seu roupão não estava mais pendurado na cabeceira da cama, seus chinelos, enfiados em uma sacola plástica, desapareceram nas entranhas da mala. Ana sairia pela porta e nada mais se lembraria dela. Normalmente, quando um milagre acontecia e elas recebiam alta, as meninas eram acompanhadas por uma enfermeira ou até mesmo pelo médico responsável. Mas aqui Angélica fez tudo sozinha. Venha comigo, disse ela a Ana. E quando a moça entrou em seu escritório, Angélica lhe deu alguns comprimidos e um copo de água. Tome-os para se sentir melhor. Eu chamei um táxi, eles a levarão até lá. Ana não se lembrava de seus documentos e Angélica não lhe devolveu o passaporte. Ela imaginou que aguardava a garota numa porta fechada. Outras pessoas haviam morado no apartamento por um longo tempo. Mas quando Ana chegasse lá, a droga começaria a fazer efeito. A garota parecerá um narcótico, não pensará muito. Seria fácil colocá-la em um carro e levá-la embora, ela não pediria ajuda. E ela não teria nenhum documento com ela. Angélica se sentiu completamente confusa, mas não tinha escolha. Ao subir as escadas familiares, Anne se deu conta de que não tinha uma chave. Quando foi mandada para um internato após a morte da avó, ela perguntou a todos o que aconteceria com o apartamento. Quem alimentaria a gata Timócha? Disseram-lhe que colocariam inquilinos no apartamento e que eles cuidariam de Timócha. Ana não tinha muita fé nisso. Ela e sua avó pegaram o gato na rua. Não era atraente, como disse sua avó, era o ensaboado. E caolho. Quem iria querer um desses? Mas se aquelas pessoas, os novos inquilinos, estivessem em casa agora e abrissem a porta, Ana lhes diria que não poderia mais alugar, porque não tinha outro lugar para ir a não ser aqui. Ela apertou o botão da campainha. Era tão estranho tocar em seu próprio apartamento. Alguns segundos depois, ouviram-se passos leves e apressados, e Ana deu um suspiro de alívio. Mas alguém estava espiando pelo olho mágico e ela não tinha pressa em abri-lo. Deixe-me entrar, por favor, disse Ana. E quem é? Respondeu uma voz infantil. A senhoria. Isso não é verdade. Contestou a garota, este apartamento é nosso. Papai o comprou. Portanto, não vou abrir a porta para você. Saia daqui. É isso aí.
Não havia para onde ir exceto esperar pelos pais do garoto e conversar com eles. De jeito nenhum ela, que havia morado aqui a vida toda, não tinha o direito de entrar em sua própria casa e ficar em seu próprio quarto. Era óbvio que o garoto tinha feito alguma besteira. Ana se sentia cada vez pior. Ela havia saído do internato bastante saudável, mas agora se sentia tonta e com a língua presa. Ela estava prestes a se sentar na escada, mas tinha medo de não ter forças para se levantar. Então ela ligou para o apartamento do outro lado da rua. Se Selena não estivesse em casa, ou se ele também não a deixasse entrar, ela poderia se sentar, apoiar-se no corrimão, fechar os olhos e ver o que acontecia. Ana esperou, perdendo a esperança a cada segundo que passava. Estou chegando, veio uma voz familiar, só um segundo, estou abrindo. Ana viu uma mulher parada na porta, como se estivesse em um sonho. Ela era baixa, seu chale de seda lilás estava amarrado em um turbante, seus brincos longos tilintavam levemente. Ana, pequena, como você chegou aqui? O espanto da vizinha era genuíno, disseram-nos que você não voltaria. O que há com você? Está doente? Entre rápido. Selena começou a fazer barulho. Ela mediu a pressão arterial de Ana e lhe disse que estava baixa. Ela a levou para a cozinha, sentou-a no sofá e se apressou em fazer café. Eles venderam nosso apartamento? Ana falou com dificuldade, mas não pôde deixar de fazer a seguinte pergunta: como assim? Querida, não me pergunte como eles fizeram isso. Mas, até onde eu sei, sim, ele foi vendido. Há uma família morando lá agora, um casal e seu filho. Eles estão reformando o local. Não há paz nem de dia nem de noite. Estamos todos pensando em você. Conte-nos mais sobre o que disseram a meu respeito. Ana tomou um gole de uma pequena xícara de café, tão forte que parecia grosso. Selena sentou-se em frente a ela, olhando-a com simpatia. Então, eles não escolheram muito bem as palavras. Disseram que a mente da garota tinha enlouquecido completamente, que ela deveria ser trancada pelo resto da vida. Sabe, eu mal podia acreditar nisso. Eu a conheço desde que você era uma criança. Eles prendem aqueles que podem machucar os outros. Conheço um avô que costumava correr nu quando ficava doente. E com uma faca ou um machado. E eles não o prenderam imediatamente. Diziam que ele não batia em ninguém, não machucava ninguém. Quando ele ataca uma determinada pessoa, ele volta. Que tipo de problema pode vir de você? Garotinha, você não se sente melhor? Posso ir para a cama? Perguntou Ana, meus olhos se fecham sozinhos por algum motivo. Em algum lugar onde isso não a incomode, nem mesmo no chão. Você tomou algum remédio hoje? Perguntou o vizinho. Sim, Ana falou um pouco, eles me deram alguns comprimidos, não sei. Nunca os tomei antes. Vou lhe contar depois. Selena, se não fosse por um homem e um homem alto em uma jaqueta preta, e eu não estaria vivo hoje. Seu nome é Bones. Do que está falando, querida? Deite-se aqui no sofá. Vou pegar um travesseiro e um cobertor. Ana não conseguia se lembrar de como o vizinho a havia deitado. Assim que conseguiu se deitar com as pernas dobradas, porque o sofá era um pouco curto, ela adormeceu. A vizinha colocou água de volta na panela e a colocou no fogão. Ela cerrou os lábios e pensou que estava decididamente infeliz com tudo aquilo. Não pelo fato de Ana ter buscado refúgio com ela, mas pela forma como foi tratada. Selene não tinha sido amiga da avó de Ana em sua época. A velha a considerava uma preguiçosa, mas a mulher não se ofendeu. Ela estava acostumada a despertar vários sentimentos nas pessoas. Selena era cartomante e vivia do dinheiro que seus clientes lhe pagavam. As mulheres de sua família sempre foram cartomantes, e mais de uma vez, as previsões se concretizaram com uma precisão surpreendente. Mas Selena nunca pensou que esse dom de família lhe daria a vida. Depois da escola, ela se formou na escola técnica mais comum e trabalhou como aparatic na fábrica. Mas chegou um momento em que todas as coisas ruins de sua vida se juntaram.
A fábrica faliu, foi fechada, Selena ficou gravemente doente, seu marido a deixou. Então, uma amiga e ela plantaram a ideia. Veja, por exemplo, a cidade inteira está repleta de anúncios, de diferentes cartomantes, adivinhos e videntes. Como você fica pior? Até que não consiga encontrar um emprego oficial, tente trabalhar meio período, pelo menos dessa forma. Você não vai ficar rico, mas pelo menos vai se alimentar. E os negócios aumentaram de repente. Além disso, os clientes respeitavam Selena. Era inútil ir até ela para pedir um contragolpe ou um feitiço, pois ela não prometia nada. Esse negócio cruel, que influenciava o destino, a mulher disse a outro cliente: vou lhe dizer o que vejo, e depois você decide por si mesmo. Ela foi mais longe do que seus parentes, e Selena tinha não apenas cartas comuns e de tarô, mas também uma bola de cristal. Ninguém podia ter certeza do que ela via ali. Mas o fluxo de clientes estava aumentando, e Selena não precisava mais se preocupar com o pão de cada dia. Oh, Gália, por muito tempo você terá que ir à igreja para absolver seus pecados, disse a avó de Ana para a vizinha. Chia será melhor do que limpar as entradas. E eu fiquei tão triste ao olhar para ela, admitiu mais tarde Selena, que eu queria lhe dizer que a morte dela seria inesperada, e que temos que fazer algo para proteger sua neta. Mas, de qualquer forma, ela não teria acreditado em mim. Ou pior, ela teria feito algo de propósito para me provar que não estava falando sério. E agora, sentada à mesa com uma xícara de café, Selena tirou do bolso um baralho esfarrapado das cartas de baralho mais comuns das quais nunca havia se separado, embaralhou rapidamente e colocou as cartas em cruz, com a rainha de ouros no meio. Não que ela não confiasse nas palavras da garota, Ana geralmente falava com ela de forma bastante sensata. Mas a cartomante estava acostumada a verificar tudo à sua própria maneira. E agora? Ela juntou as sobrancelhas, deu uma longa olhada na abundância do naipe preto, o 9 de espadas caiu, droga, tomou outro gole de seu café, tocou o rei, que estava perto da rainha de ouros, e sussurrou algo. Agora estava claro para ela que Ana estava entre duas forças, e as pretas são muito mais numerosas, mas nem sempre em menor número. O problema era que não havia ninguém atrás do rei que pudesse ajudar Ana. Austin parou o carro em frente ao colégio interno. Ele sabia que era uma instituição fechada e que, para entrar, teria de inventar uma lenda. Isso não seria um problema, mas como tirar Anne de lá? Ele teria que preparar a fuga dela de qualquer maneira, mas será que ele tinha tempo para isso? Mas ele teve sorte. Era um dia quente e ensolarado, e alguns dos pacientes estavam passeando. É claro que o portão estava trancado e uma mulher baixa e robusta estava vigiando os pacientes, mas era uma oportunidade. Austin se aproximou do portão de um lugar onde não poderia ser visto pelo enfermeiro. Ele olhou atentamente para os pacientes, mas Ana não estava lá. Austin assobiou, suavemente, mas de forma iridescente. Uma das meninas, com longos cabelos loiros que precisavam ser lavados, levantou a cabeça e olhou para ele. Austin acenou para ela e a garota se aproximou da cerca com confiança. Seria um problema se Ana fosse até alguém que a chamasse daquele jeito. Qual é o seu nome, Betty? Você conhece a Ana? Perguntou ele à garota, Ana Nesterenko. Ela era magrinha, costumava amarrar o rabo. Ligue para ela, hein? O rosto de Valia estava inchado e seus olhos estavam inchados, como se ela ainda não tivesse acordado completamente. Nesterenko? E ele teve alta, ela disse. Como? Austin arqueou as sobrancelhas. Você tem certeza? Talvez eles a tenham levado para outro lugar? Exatamente, Betty continuou sem pudor, ela estava fazendo as malas, todos nós estávamos com inveja dela. Ela disse que estava indo para casa. Betty, venha cá. Com quem você está falando? O que você quer? Você não tem o direito, há pessoas doentes aqui. Só com permissão. Você tem permissão? A enfermeira estava indo embora. Mas Austin não estava nem perto da cerca. Ele já estava entrando no carro. O que ele perguntou a você? A enfermeira estava perguntando a Vali por que você o abordou. Não há como saber quem poderia ter sido.
Ela perguntou sobre a Ana. Beth não estava planejando esconder nada. Eu lhe disse bem, ela teve alta, não foi? Você disse, não disse? Vou contar tudo para Leslie, ameaçou a enfermeira. Você vai passear e conversar com rapazes. Você será barrada, Tatiana, e ficará no porão como um amuleto. O porão, onde todos os tipos de lixo eram armazenados, era temido por muitos residentes do internato. Embora ninguém fosse de fato trancado lá. Apenas ameaçado. Austin se perguntava se Ana havia sido realmente libertada ou se apenas lhe haviam prometido a liberdade. E, de fato, havia sido entregue àqueles que estavam procurando por ela. Primeiro ele tinha que verificar a primeira opção. Não foi difícil conseguir o endereço correto, e tudo foi resolvido com uma ligação para seus colegas da empresa de segurança. Tomando o caminho mais curto para contornar o trânsito, Austin pensou onde ele poderia encontrar um esconderijo para ganhar tempo. Não só Ana estava correndo perigo, mas ele também, e ele ainda sabia muito pouco. Portanto, ele tinha que manter a discrição. Ele já sabia que o apartamento havia sido vendido. Mas a garota não tinha para onde ir. Austin achou que a pegaria em um banco ou na escada. A menos que a situação a deixasse tão fora de controle que ela fosse para Deus sabe onde. Mas Ana não estava do lado de fora da casa e também não estava nas escadas. Tudo o que restava era ligar para os novos inquilinos e perguntar se a garota tinha vindo e se ela tinha dito a eles para onde estava indo. Austin foi atendido pela mesma voz infantil. O garoto disse que uma mulher havia chegado, mas que ela não havia aberto a porta e que ele também não abriria. O homem ficou parado por alguns instantes na escada, pensando se deveria procurar primeiro na vizinhança ou voltar para o internato e obter uma resposta sobre para onde a garota havia sido levada. Mas então a porta do outro lado do corredor se abriu. Qual é o seu nome? Perguntou uma mulher com um turbante roxo. Austin se identificou e a mulher deu um suspiro de alívio. Se estiver procurando por Ana, eu a tenho. Ainda bem que você veio primeiro. Venha comigo. Está esperando alguém? Austin seguiu a proprietária até a cozinha. A mulher apontou para Ana, que estava dormindo. Lá está ela. Acho que você não vai acordá-la, ela foi drogada. Quem viria buscá-la? Austin reformulou sua pergunta. Alguém que precisa dela nesse estado. Está vendo? A mulher puxou o cobertor para trás. Ana dormiu como uma morta. Alguma coisa não está certa, não é? Ela não deveria ter recebido alta depois de uma medicação tão pesada. Vou levá-la, disse Austin, e é melhor você esquecer que viu Ana. Abriu a porta e a levou para dentro. Mas muito obrigado por isso. A mulher foi até a janela e olhou para baixo. Ainda não há ninguém lá. Vá em frente. Mas se apresse. E cuide de você. Austin levantou Ana gentilmente em seus braços. Espere, vou colocar algo sobre ela para que ninguém a veja. É isso aí. E eu vou abrir a porta para você. Onde você vai, eu não pergunto. E você está fazendo a coisa certa. Austin teve sorte. Ele não viu ninguém nas escadas ou na entrada da garagem. Era meio-dia, os vizinhos estavam no trabalho ou na escola. Ele colocou Ana cuidadosamente no banco de trás. Ela não só não estava se mexendo, como ele teve de ouvir a respiração. Talvez algum tipo de overdose? Ele deveria levá-la a um médico. Mas não havia tempo. Austin ligou o carro e, naqueles minutos em que saiu do pátio, ele tinha um plano. Ele se deu conta de onde levaria Ana. Austin não podia garantir que eles não seriam encontrados lá, mas pelo menos era uma possibilidade. Logo, a mãe do garoto chegou à casa. Foi ela quem ensinou o filho a não abrir a porta para ninguém. Que eles se apresentassem como quem quer que fossem. Polícia, ambulância, companhia de gás, não importa. Se não houver adultos na casa, a porta deve ser trancada, entendeu, Harry? Harry assentiu com a cabeça. E agora ele estava contando como, por 2 vezes, havia feito o que sua mãe lhe havia dito.
Mas assim que o garoto terminou sua história, a campainha tocou novamente. Talvez você não abra a porta até que seu pai chegue? Perguntou o garoto. Deve ser a tia Olga, ela prometeu vir hoje. Ao abrir a porta, a mulher se arrependeu de não ter seguido o conselho do filho. Os homens à sua frente não pareciam ser nada de especial. Um deles era mais alto, bem vestido, com um paletó preto e um lenço branco. O outro era mais baixo, cheirava a cigarro e usava o paletó desabotoado. Mas ambos tinham os mesmos olhos gelados. O que eles queriam? A mulher alisou o roupão sobre o peito e percebeu como sua voz soava tímida e insegura. A Ana está aqui? Perguntou o homem de paletó preto. Não há nenhuma Ana aqui. Nós moramos aqui, e a mulher sentia cada vez mais pena de não ter um marido em casa. A velha proprietária, Ana, repetiu o homem. Mamãe, eu lhe contei sobre a tia que veio, disse a proprietária, e Harry a lembrou. Sua mãe se preparou para fechar a boca sobre a dele. E para onde ela foi, garoto? O homem negro agora estava olhando para o menino. Não sei, Harry deu de ombros, eu não abri a porta para ele. Selena abriu para ele. Eu a ouvi. Do outro lado do corredor. Ana acordou no carro. Ela se sentia muito fraca e, nos primeiros minutos, não sabia onde estava. Então, o terror tomou conta dela e a adrenalina lhe deu força. Ela se levantou e olhou para o homem ao volante. Sou eu, disse Austin, você me conhece? Ela respirou fundo. Até fechou os olhos por um momento, aliviada. O que há de errado? Para onde estamos indo? Ana não conseguia entender as palavras que ele estava dizendo. Ela tossiu um pouco e repetiu a pergunta. Há um lugar onde não será fácil nos encontrar. Do que se trata tudo isso? Austin parou o carro. A estrada estreita se estendia pela floresta e quase não havia tráfego. O homem se virou. Os olhos de Ana estavam cheios de lágrimas. Ela podia ser linda e seus olhos brilhavam, mas o desespero da garota era palpável em tudo. E naquelas lágrimas que estavam prestes a rolar por suas bochechas, e nos lábios curvados, e nos dedos que amarrotaram sua blusa no peito. O quanto se poderia dizer a Ana para manter algum tipo de autocontrole? Você sabe o que aconteceu, não sabe? Perguntou ela. Você viu algo que não deveria ter visto e me contou. E nós seremos punidos por isso. Nós dois. Acredite em mim, é muito complicado explicar, está tudo conectado. O fato de você ter saído do internato e de não se sentir bem. E o fato de eu não ter um lar agora. Ana chorou. Um teto sobre nossas cabeças é uma questão de sobrevivência. Agora precisamos nos manter vivos, só isso. É mais fácil chegar até nós na cidade. E onde estamos, é mais fácil identificar um forasteiro. Temos que superar isso. Ouça-me, está bem? Ela assentiu com frequência, sem tirar a palma da mão do rosto. Austin a encarou por um momento e depois ligou o carro. Costumava haver um acampamento de pioneiros aqui. Na floresta, havia pequenas casas de madeira. Atualmente, o acampamento não poderia existir em sua forma antiga, as crianças de hoje querem conforto. E parecia muito caro reconstruir tudo de novo. Portanto, as antigas cabanas foram demolidas, e em seu lugar, foram colocadas algumas casas a uma distância razoável umas das outras. No tempo quente, sempre havia pessoas que queriam alugá-las para respirar o ar da floresta, pescar e ir de barco até as ilhas. Mas agora o minicentro de recreação estava praticamente vazio. E a gerente, um pouco atonita com a solidão, ficou feliz por Austin como nativo. Ela o convenceu a alugar a melhor casa, de 2 andares, com 2 quartos e uma sala de estar. Mas ele escolheu a mais simples, do tamanho de um compartimento de carruagem, com um beliche e uma varanda minúscula. Para começar, ele não podia dizer que estava satisfeito com a localização, a entrada da garagem era claramente visível daqui. Se Ana tivesse vivido mais no mundo real do que no imaginário, ela poderia ter se perguntado o que Austin havia dito à recepcionista, porque a tia havia se limitado aos documentos dela e não perguntado sobre os dele.
Mas foi o suficiente para ela quando Austin lhe mostrou a chave e disse: Está tudo bem. Está tudo bem. Vamos lá. A pequena casa cheirava gloriosamente a madeira. Austin jogou sua jaqueta na cama no andar de cima. Ele deu a Ana a jaqueta do andar de baixo. Teria sido bom para todos, mas o segundo andar era baixo, e a garota só podia se sentar na cama com a cabeça baixa. Eles passaram os primeiros dias aqui em silêncio. Como turistas comuns. Não muito longe do centro de recreação havia um vilarejo antigo, e eles foram até lá para comprar comida. A gerente, tia Lucy, lhes trouxe uma chaleira elétrica e, na vila, eles comeram pães frescos e pãezinhos surpreendentemente saborosos. É como quando eu era criança e eles não fazem mais isso. Aqui também eles subiram as montanhas baixas. Eles se sentaram nos picos rochosos. Havia muito vento e muito céu. E pareceu a Ana que não era nada difícil pegar a corrente de ar com os braços estendidos e voar. O sol estava quente e cheirava a absinto. Tudo ao redor parecia tão calmo e despreocupado. Certa vez, eles chegaram a uma fonte distante e Anne ficou impressionada com o silêncio ao redor deles. Nenhum outro som além de suas vozes. E a água parecia saída diretamente da prata. Austin disse que tinha lido sobre isso, e que realmente havia muita prata nela. Mas quando eles voltavam, ele sempre deixava a Ana em um lugar reservado. E então ele saía por conta própria. Ele verificava a situação, disse ele. Se tudo estivesse calmo, ele voltaria para buscá-la. E, é claro, eles conversavam. Ana, que tinha tanto medo das pessoas que falava com elas primeiro em casos excepcionais, agora contava a Austin coisas que nunca havia contado a ninguém. Ela ficou sabendo que, em sua infância, quando Ana era muito pequena, sua mãe havia gritado com ela e a espancado severamente. E, desde então, ela tinha medo de barulhos altos. Depois, minha mãe desapareceu em algum lugar, como se fosse um vapor, e Ana começou a morar com a avó. Ela tentou me levar para o jardim de infância. Foi um horror. Havia crianças ao redor, seus gritos ecoavam em minha cabeça, doía. Fiquei sentada em um canto com as mãos na cabeça, sem reagir a nada. E foi isso, disseram a minha avó que me levasse para casa e não me trouxesse de volta. Eles nunca tinham tido filhos assim antes. E então minha avó me levou ao médico, e eu fui diagnosticado. Minha avó disse que eu não iria nem para a escola. Escola normal. Eu teria que ir para uma escola especial, e não havia nenhuma por perto. Minha avó não queria me abandonar, então começou a me ensinar sozinha. Eu ficava em casa o tempo todo. Eu só saía com ela, de mãos dadas. Vovó estava preocupada com o que aconteceria comigo quando ela não estivesse lá. Ela queria encontrar um professor particular para mim. Mas ela não tinha tempo. Eu apenas assistia ao vídeo da minha mãe e Austin dizia, lindo. Nós nos tratávamos pelo primeiro nome. No início, ele só ligava para pessoas mais velhas, meus avós. Ela perguntou sobre mim. Ela disse que quando eu crescesse, eu a entenderia. Bem, eu cresci. Ela tinha filhos de outro casamento, há muito tempo. Minha mãe disse, vá Austin, venha me visitar, vou lhe dar um bom hotel, vou levá-lo pela cidade, vou lhe mostrar tudo. Eu disse, não, prefiro que você venha para Colima. Essa foi toda a comunicação. Se algo acontece comigo, ela apenas balança as sobrancelhas. Que triste. Nada mais. Austin e Ana estavam sentados à beira de um rio chamado Black River, que desaguava no Vittes Lake. Quando Austin contou à garota sobre ele, ela estremeceu. É realmente místico. Não. A água do rio é corrente, e é um rio pequeno e estreito, do tipo que dizem que uma galinha consegue atravessar. E o lago, e eles queriam transformá-lo em uma atração turística. Porque parece água a partir desta borda, e mais longe é um pântano. Então, eles queriam construir uma rota turística aqui, para atrair as pessoas com algo extraordinário, místico.
Colocaram esculturas de madeira ao longo das margens, bruxas de várias formas, inventaram lendas sobre a neblina que geralmente está aqui. Em resumo, todo mundo tem sua própria montanha Brocken. Como você sabe de tudo isso? Onde estão todas essas bruxas agora? Quando foi que tivemos algo bonito e abandonado no lugar delas? Austin respondeu a uma pergunta com uma pergunta. As esculturas estavam quebradas ou tinham sido roubadas. Como eu poderia saber? Eu costumava acampar aqui com os meninos. Éramos um bom grupo. Saímos daqui algumas vezes para fugir dos conselheiros. Até mesmo naquele lugar, está vendo? Sim, onde a bétula cresce, encontramos uma maneira de atravessar o pântano e chegar ao outro lado. No começo, como tolos que éramos, só queríamos atravessar, contávamos uns aos outros histórias de que lá, do outro lado do pântano, vivia uma bruxa. Que ainda não havíamos nos afogado. E então? Havia cogumelos crescendo lá. Um menino disse que era possível comer cogumelos crus. Como sobrevivemos à nossa infância, me diga você. De qualquer forma, quando fui fazer paraquedismo e caí, estive muito perto de cair. Eu só teria quebrado a perna, mas bati na parte de trás da cabeça, que é onde eu estava por um triz, o médico me disse. De repente, Ana sentiu pena de Austin, como se ele fosse um garotinho. Ela queria acariciar sua cabeça. Foi uma sensação incrível, porque antes, ao contrário, todos falavam com ele, com Ana, como se ele fosse uma criança. E Austin era grande, forte, e era ele quem a protegia. Então, por que ela sentia pena dele, a ponto de seu coração doer? Seu nome verdadeiro era Félix, e mais de uma vez ela repreendeu mentalmente seus pais por chamá-lo assim. Quando ele chegou à colônia, quantos insultos e repreensões ele recebeu por causa de seu nome. Disseram-lhe que Félix havia se tornado um nome conhecido. Disseram que ele era um cavalheiro da revolução e algo sobre mãos limpas e um coração caloroso. Mas você é o oposto, disseram a ele com desprezo. Suas mãos estão sujas e seu coração é frio. Você não é Félix, você é Félix. E sua alma é como um pedaço de papel. Como não sentir pena daquele professor? Na verdade, ele e os rapazes não pensaram em matar ninguém. Eles só queriam dar uma surra no cara que lhes deu carona no carro. Colocaram uma corda na traseira e pegaram o dinheiro. A propósito, não era muito dinheiro. Eles não conseguiram nem comprar álcool suficiente. Harvey nem estava drogado. E o cara foi embora. Acontece que ele era um professor de física, um jovem especialista. Eles o adoravam na escola. E no funeral, todas as meninas choraram. E da companhia de Filca, Coca, o mais velho, foi para a área, e o resto foi para a colônia. Era um lugar miserável. Longos barracões de um andar, meninos com cabelos cortados, uma escola onde, além do professor, havia sempre um homem de uniforme durante as aulas para que os meninos não jogassem nada fora. Ali Félix recebeu seu certificado e adquiriu alguns conhecimentos adicionais. Então ele percebeu que havia sido enviado para a colônia por nada, instalado por uma ninharia. E se ele tivesse que arriscar sua liberdade, seria por um bom dinheiro. Quando ele saiu, aprendeu muito. E agora, de fato, ele tinha 2 empregos. Um deles, oficial, em um trabalho paralelo, no qual ganhava um pouco de dinheiro. E o outro era aquele para o qual ele havia adquirido as habilidades necessárias. Ele tinha um talento natural para atirar, quase nunca errava. Além disso, em certos círculos, ele recebeu o apelido de Garrapatas, porque seu comportamento era muito parecido com o desse inseto, dele se agarrava e não o soltava. E quando ocorreu o segundo erro de cálculo infeliz, e ele não veio para a colônia, mas para a área, ele foi tratado de forma diferente. Havia até um certo respeito. E os erros, e bem, todo mundo os tem. Um rico empresário pediu para lidar com sua esposa, que queria o divórcio e, ao mesmo tempo, planejava ficar com muito dinheiro. O mérito de Mitch também estava no fato de que ele apresentou o caso como um roubo fracassado, digamos, e não pensou em machucar a mulher, mas foi assim que aconteceu. Nem uma palavra sobre o cliente.
É por isso que ele foi liberado antes do esperado. O empresário, que conseguiu salvar toda a sua fortuna, agradeceu a ele. Almas que foram para o outro mundo, e não havia duas, nem três que não sonhassem com Tix, e não havia sentimentos mais estranhos para ele do que o remorso. Mas apenas pelo fato de ele ser tratado como uma espécie de quebra-cabeça. E ele ficava muito magoado se não conseguisse resolver o próximo problema. E, neste momento, parecia tão simples. O parceiro de Walker havia lhe pedido para matar Archie. E ninguém deveria estar no apartamento àquela hora, e o fato de haver outras 3 pessoas foi um descuido. E os 3 deveriam fazer companhia a Archie na vida após a morte. Uma garota o fez, mas as outras 2 ainda não haviam sido encontradas. A vizinha, a garota maluca que fingia ser uma feiticeira, o ajudou, mas não muito. E foi preciso muito esforço para conseguir a placa do carro em que o casal saiu. Mas o vizinho não sabia para onde esses 2 tinham ido, apesar de todos os seus esforços. A proprietária não podia fazer mais nada, ela já começava a tremer, nem mesmo com a visão de Clash, o suficiente sua voz ao telefone, ela tinha medo de que seus dentes começassem a bater. Uma vez, ela já havia entregado essa garota com coragem, até mesmo drogando-a com alguma coisa, para que ela se esquentasse. Mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, isso aconteceria com essas 2. E, graças ao fato de que ela sabe bem como procurar, mais cedo ainda. E ainda bem que ele encontrou o delegado. Foi uma coincidência. Chegou o fim de semana e uma trupe de jovens foi ao centro de recreação. Os rapazes estavam procurando diversão, escalaram todas as montanhas ao redor, fritaram carne na grelha, fizeram brincadeiras. Eles tiraram fotos de si mesmos e uns dos outros, e todas as fotos foram imediatamente publicadas nas redes sociais. Em uma foto, apareceu um carro com uma placa de número distinta. A segunda-feira estava nublada, choveu pela manhã, seguida de um forte vento frio. Graças a Deus, Austin havia conseguido pedir à tia Zina um pequeno aquecedor com antecedência. Ana preparou um café da manhã tardio ou um almoço cedo, enquanto Austin dormia na prateleira de cima. Ana tentou se mover em silêncio. Ela cortou o pão e fez 2 sanduíches para cada um deles. Um com salsicha, o outro com vegetais enlatados, misteriosamente chamado de lutenixa. Não havia muito o que escolher na loja do vilarejo. Ana fez chá e tocou levemente o ombro da amiga. Café da manhã. Austin havia se esquecido completamente de que dormia no andar de cima. Ele começou a se levantar como se tivesse saído de uma cama normal. Ana se virou ao ouvir o som e colocou a mão na bochecha dele. Você está bem? Minha perna está machucada, Austin enrugou o nariz, escondendo a dor, Esa. Ainda bem que não a quebrei novamente. Isso é tudo o que precisamos agora. E se ela estiver quebrada? Não se preocupe, eu tenho experiência. Sei como seria se você o fizesse. Não é nada demais. Vou mancar por 1 ou 2 dias e isso vai passar. Tudo por causa daqueles cretinos que nos mantiveram acordados até tarde ontem à noite. Eles estavam cantando suas músicas. Saímos ao amanhecer. Bem, agora vai ficar quieto a semana toda, sem visitas. Quem é aquele? Ana apontou pela janela, tem mais gente vindo. Austin olhou pela janela e viu 2 homens descendo a trilha. Um deles era alto e usava um casaco preto, o outro era mais baixo. O sangue escorreu pelo rosto de Austin. Ele foi um tolo por não ter pegado uma arma dos meninos. Ele teria tido uma chance. Ele esperava que ninguém estivesse procurando por eles aqui. Austin nunca tinha visto esses homens antes, mas seu instinto lhe dizia que eram os mesmos. Ele poderia pedir a Ana para dar uma olhada mais de perto, para identificá-los. Mas quem sabia como Ana se comportaria? Além disso, só lhes restavam alguns segundos e não podiam desperdiçá-los. Ana, disse ela à garota, tentando manter sua voz o mais calma possível, vista algo quente e vamos correr. Felizmente, a porta de sua cabana dava para a floresta e não era visível da estrada. Isso significava que os fugitivos estavam ganhando um pouco mais de tempo.
Seus perseguidores não poderiam circundar as cabanas uma a uma, a tia Lúcia os teria visto imediatamente. Sem dúvida, eles falariam com ela, diriam que estavam procurando um homem e uma garota e inventariam algum motivo, como se passar por amigos. Austin mancava sem graça e parecia um homem ferido. Ele teve sorte de estar aqui agora. Mas ele ainda era mais rápido do que Ana. Ela, acostumada com o esforço físico em seu colégio interno, perguntou ofegante: "Para onde estamos indo?" Austin não tinha nenhum plano, era muito repentino. "Estamos indo para o Lago das Bruxas", ele quase a arrastou. "Lá, as margens estão cobertas de ervas daninhas, é mais fácil se esconder. Eles encontrarão e a pegarão", ela parecia desesperada. "Nada. Aqui, nas montanhas, mesmo durante a invasão mongol e tártara, os fugitivos se esconderam e, nada, eles sobreviveram. E, nada, eles sobreviveram. Como estamos piores? Se puder, se apresse." Ana pensou que a simples respiração ruidosa os denunciaria e certamente todos os que estavam por perto a ouviriam. Mas era Austin que tinha seu ouvido treinado. Eles já estavam quase chegando ao lago quando ele fez o lançamento. "Ana, ali, à direita, nos arbustos, e fique quieta, aconteça o que acontecer." Ela se escondeu como ele mandou, mas não tinha forças para não se mexer, para não ver o que estava acontecendo. Especialmente quando aqueles, e em cuja presença ela tinha medo até mesmo de respirar, passaram correndo por ela, a 2 passos de distância. Ana a seguiu, mantendo-se fora da vista dos arbustos. Ela viu Austin mancando pelo lago pantanoso assim que chegou à margem. Seus joelhos estavam até a altura dos joelhos e Ana temia que ele estivesse prestes a cair na água, mas ele continuou andando. De repente, ele se desviou para um lado e, uma fração de segundo depois, um tiro foi disparado. Alguém jurou. E não havia saída, nessa emoção da perseguição, para os perseguidores, como se apressar após o jogo de fuga. Especialmente porque Kostya não foi mais longe. Mas aquele Val, que ele havia descoberto quando criança e agora, por algum milagre, se lembrava, não era conhecido por aqueles que o perseguiam. E aqueles goles terríveis e aqueles gritos, Ana nunca os esqueceria. Parecia-lhe que muito, muito em breve o silêncio sepulcral sobre o pântano voltaria a se abater sobre ela. Elas se encontraram na estação de trem, em meio ao turbilhão de pessoas. E Angelique teve que esperar um quarto de hora. Ela estava terrivelmente nervosa, ajustando incessantemente seus óculos pretos, que não usava de jeito nenhum, eram inadequados para o clima. Não havia mais nada de sua beleza dos últimos dias, ela estava abatida e envelhecida, e havia se esquecido completamente dos cosméticos. Austin se aproximou dela por trás e ela estremeceu como se tivesse sido eletrocutada. Ela se apressou em abrir a bolsa. "Aqui. Aqui está o que você pediu. O atestado de óbito de Ana Nesterenko e você. Você deve saber o quanto isso me custou. Você me armou uma cilada. Você estava fazendo as pazes." A voz de Austin era impassível, em parte. "Há mais alguma coisa que você queira?" Angélica estava com medo. "Eu não tenho." "Não se esqueça de que está falando com um homem morto. Eu também me afoguei naquele pântano, assim como Ana. De acordo com a lenda. E ninguém pode saber quais serão nossos nomes agora. E quanto à parte, e senhora, eu me referia à sua consciência, e se algum dia acordar, ela acordará." Angelique não notou o desaparecimento dos papéis dobrados em 4. Em um momento eles estavam nas mãos do homem e agora não estavam mais. "Devo ir embora?" Parecia uma pergunta. "Espero que não nos vejamos mais." E Austin se misturou à multidão. Ana não entrou na estação. Ela se sentou do lado de fora, no lado em que os trens chegavam às plataformas. Estava chovendo, mas havia um toldo em cima e a estação parecia um enorme e movimentado saguão. Não havia bancos. Então Ana sentou-se em sua bolsa. Ela ouviu os anúncios, olhou para os quiosques. Agora ela obedecia a Kostya incondicionalmente, de olhos fechados, como dizem.
Como ela havia chorado naquela época, havia se agarrado a ele e não conseguiu se afastar quando percebeu que havia sobrevivido, que havia saído. E agora ele disse que estava indo comprar comida para a estrada e que precisava conseguir alguns documentos. Mas havia muito tempo, então ele deixou Ana sentar e esperar em silêncio. E ela esperou. Ele contou até 1000 e voltou para trás. Escutei a velha canção Ofaina, Fai Y tocada por algum homem da vizinhança. Cheirei meu nariz, sentindo o cheiro de salsichas fritas, e percebi que estava com muita fome. E então Austin finalmente apareceu. Comendo, ele lhe entregou alguns pastéis fritos e uma pequena garrafa de limonada. Ele se levantou para protegê-la das pessoas que passavam. Está tudo bem? Perguntou ela, confiante, levantando o rosto para ele e dando uma mordida na empanada. Ele suspirou, mas disse com firmeza: tudo bem. Ele decidiu não contar a ela sobre a cartomante. De qualquer forma, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Eles não vão mais nos procurar? Não há ninguém para procurar. Não estamos mais neste mundo. Não sobrou nada de nós. Eles não nos encontraram. Eles não podem procurar no pântano. O bom cidadão que nos ordenou está convencido disso. E espero que ele continue assim. Especialmente agora que ele tem tudo o que quer. Ele virá e lhe devolverá tudo, mas um pouco mais tarde. Quanto a Mitch e seu cúmplice, o ar é mais limpo sem algumas pessoas, você não notou? Tudo isso era muito complicado para Ana. E ela estava preocupada com outra coisa. Mas eu não posso ficar sozinha. Eles vão me levar para algum lugar de novo, como aquele internato, e sem avó, sem tutor. Espere, vamos nos instalar, tentaremos tirar o diagnóstico de seu sistema. E, caso contrário, não se preocupe com um tutor. Nós arranjaremos um. Aqui está um papel, limpe suas mãos e vamos lá. Nosso trem foi anunciado. Ana olhou em volta com a curiosidade de uma criança que está entrando em outro planeta pela primeira vez. Austin estava carregando a bolsa. O trem era longo e, depois de alguns minutos, ele queria mover a pesada bagagem, mas a menina agarrava seus dedos com tanta força que ele não ousava soltá-la. O condutor era magro, ansioso pelo início do voo, e pegou os passaportes deles. Harvey e Natalie. Assentos 25 e 26, à frente. 10 minutos depois, o trem estava passando lentamente pela plataforma e, por mais algum tempo, suas luzes vermelhas eram visíveis na neblina. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.